Uma Travicar consegue exportar produtos e tecnologias para países que já têm estrutura de fornecimento. Essa é uma ideia bem interessante, uma questão bem interessante, porque não necessariamente ter uma estrutura formatada, organizada e um país estruturado é um bloqueio de entrada de novas oportunidades. E isso a gente foi observando ao longo do tempo que mesmo o Brasil, onde tem todos os players operando, também é um ponto de facilidade de entrada. Não seria diferente em outros países, não seria diferente mesmo a gente falando de Estados Unidos e Argentina e assim por diante, países que já têm uma cultura, já tem uma estrutura de fornecimento de material agrícola, de tecnologias do agro, da aviação. Não seria e nem pode ser um obstáculo impossível de se transpassar. Na verdade, sempre que tu tem um negócio, uma operação, sempre vão haver questões na qual tu atinge uma excelência que tu consegue cumprir e outras situações, ou outras, vamos dizer assim, outras competências que tu não consegue suprir. Então, uma fábrica, uma empresa, ela não consegue completar todos os pontos. E essa lógica é o que permite tu achar um posicionamento e te ajustar àquele mercado. Então vamos dizer assim, são brechas que tu vai visualizar como oportunidade e tu vai ter que articular e te estruturar para ver se tu consegue completar essas brechas e satisfazer e realmente chegar na dor do mercado por essa porta, por essa entrada que tu planejou. Então, quando tu estrutura, faz a tua estratégia, né, de ação, tanto para o mercado local onde tu está inserido, quanto para o novo mercado ou assim por diante em outros países, a lógica é muito parecida. Tu precisa fazer um estudo de mercado, tu precisa fazer um entendimento do mercado e tu precisa achar uma brecha que converse com o teu modelo de negócio, que converse com a tua estruturação, porque muitas vezes tu quer fazer uma entrada em alguma dor do mercado, mas tu também não tem capacidade, nem estrutura, nem domínio, nem know-how para te utilizar e entrar através daquela porta, através daquela brecha que tu viu como oportunidade. Então é um quebra-cabeça que tu tem que construir e entender todo esse funcionamento. Óbvio que não é uma coisa assertiva, de cara, objetiva, achei uma frente, essa aqui já entra. Tudo ao longo do caminho vai ter variações, vai ter ajustes, mas tudo parte de uma análise de mercado. Tudo parte de entender como é que aquilo funciona, como é que o cliente que está nesse mercado responde, como é que ele espera receber um atendimento, como é que ele recebe o atendimento, quais são as expectativas que ele coloca naquela operação, né, naquele negócio que ele está fazendo. Então tudo é muito peculiar e a oportunidade ela tanto surge, né, ela aparece, quanto ela se transforma em outras oportunidades, ou seja, ela se fecha abrindo outras brechas. Então não é que tu avaliou esse ano e ano que vem as variáveis são as mesmas, elas estão sempre em movimentação, elas estão sempre se alterando. Claro que, basicamente, tu tem linhas de pensamento, linhas de estruturação que vão nortear a forma de tu pensar, a forma de tu chegar naquele mercado e ter o resultado. Mas o caminhar acaba sendo diferente a cada etapa ou a cada período que tu for te movimentar para essa atuação. Então, quando a Travicar vislumbrou atuar em novos mercados, em operar Estados Unidos, operar Argentina, que seja, ou vender para qualquer outro país que ela já vende, Espanha, América Latina, já vendemos muito material para Nova Zelândia também. Então, quando tu vai estruturar um país, muitas vezes
ou melhor, quando tu não planeja estruturar um país e a ligação e a consulta chega até a tua empresa, ou seja, alguém te procura e quer adquirir tua tecnologia, não necessariamente tu criou nenhuma estratégia, de alguma forma tu foi achado no mercado e o cliente chegou até a tua empresa para adquirir teu produto. Mas é diferente quando tu vai no país e num outro país e tu começa uma estruturação de atendimento, de um escritório físico, com um atendimento de pós-venda, com um plano de marketing, com obviamente um plano comercial. Então tudo isso, e muitas vezes industrial também, então tudo isso muda de quando tu está vendendo no teu país e alguém te procura para comprar uma tecnologia. Tudo isso é totalmente diferente, porque se tu pensar em percentuais, né? Num mercado qualquer sempre vai ter um percentual de pessoas que estão procurando outras oportunidades de compra, outros tipos de tecnologia, um percentual aí, que o pessoal traz, torno de 15% aceita e busca novas tecnologias, são os investidores em linhas que ninguém testou ainda, mas eles se botam à disposição para testar. E então, assim, pode ser que no início do teu movimento tu tá pegando esse tipo de cliente, que é aquele cliente que já está mais aberto para aceitar uma nova tecnologia, um novo fornecedor, mas não necessariamente tu vai quando tu chegar para operar esse país, tu vai encontrar essa realidade lá. Não necessariamente tu vai encontrar uma infinidade de clientes do teu segmento querendo adquirir de forma fácil, simples e operacional o teu produto. Porque naquele país que tu for operar, vai ter as peculiaridades, vai ter o formato de entendimento, vai ter a cultura, vai ter a questão local. É tudo muito peculiar. Assim como no Brasil, né? Muitas vezes no Brasil, o brasileiro ele trabalha com oportunidade. Se isso parece bom para mim, eu vou fazer o investimento, eu vou entrar, eu vou adquirir. Mas o Brasil não vai levar em consideração alguns pontos que, por exemplo, a população americana leva, né? Que é todo um pensamento diferente, por exemplo, tu vai nos Estados Unidos e tu vê em todas as lojas uma porta para entrar e uma porta para sair, uma do lado da outra, e que vão dar no mesmo lugar. Para o brasileiro, esse tipo de situação não faz sentido. Para o brasileiro, isso eu posso entrar tanto pela da esquerda quanto pela da direita, que não vai ter diferença, porque nós vamos chegar no mesmo lugar. Mas para o americano, isso faz toda a diferença. Ele já foi instruído que ele tem que ter uma porta de entrada e uma porta de fuga, e a porta de fuga tem que estar desobstruída para caso tenha alguma emergência ele possa sair por aquela porta de fuga, mas o brasileiro não foi educado para isso. Então, na cabeça do brasileiro não faz sentido quando ele passa em uma loja americana e vai ter uma placa dizendo não entre nessa porta, entre na do lado. Então, levando esse ponto em consideração, essa lógica, não tem como tu pensar no teu negócio estando no Brasil e pensar que o teu negócio nos Estados Unidos vai funcionar da mesma maneira. Não tem como pensar que o teu negócio no Brasil vai chegar na Argentina e vai funcionar da mesma maneira. Não tem como pensar e assim por diante de cada país. Não é a mesma mentalidade, não é a mesma forma de pensar, a mesma forma de enxergar. Aquilo que está escrito já não tem o mesmo sentido, quanto mais claro, as dores podem ser semelhantes, as necessidades podem ser semelhantes, mas como o cliente percebe aquela dor, como ele percebe a forma que tu vai auxiliar ele, isso é totalmente diferente. Então, muitas vezes, esse cliente, ele opta em pagar mais caro pelo produto local do que pagar por um produto de fora, justamente porque se aquela população tem a mentalidade de estruturação interna, ela prefere investir em empresas que estão ali dentro. Então, automaticamente, mesmo que o teu produto seja mais barato, eles não vão aceitar comprar a tua tecnologia. Então, tudo isso é bem interessante, que aí como é que a Travicar pega então uma tecnologia do Brasil e leva para outro país e é absorvido em outro país e tem um resultado excepcional, justamente porque a Travicar
vai fazer análise pontual em cada localidade, tem o time local, tem o time que está lá entendendo o mercado, construindo esse mercado em conjunto com a sociedade. É um time local, não é um time que tá lá, que foi mandado para lá sem entender como é que aquela cultura funciona. Então tudo isso é muito, muito importante para que tu tenha o êxito de resultado daquela operação. Então isso a gente foi entendendo ao longo do tempo, que para sair dos Estados Unidos e vender no Brasil não é fácil também, assim como sair do Brasil e vender nos Estados Unidos também pode não ser fácil se tu não faz todas essas análises, todo esse dia a dia, né, na operação. Então tudo isso é muito claro, e quando tu consegue conquistar esse outro mercado, quando tu consegue mostrar para esse outro mercado que não é só um produto que tu está vendendo, que tu está vendendo além de sanar a questão técnica dele, a dor dele, além disso tu também completa todos os outros requisitos culturais, todos os outros requisitos sociais, aí tu começa a fazer sentido para aquela operação, para aquele novo país. Então hoje os produtos Travicar, se a gente pegar na questão da dor, produtos fabricados nos Estados Unidos que acabam trincando durante o trabalho, acabam trincando no funcionamento. A Travicar criou soluções técnicas que o produto não trinca, o produto é muito mais resistente. Mas mesmo tendo a solução técnica, o mercado, para absorver o produto, ele tem que completar os demais requisitos para aquele produto ser, além de ser aceito, óbvio, tu poderia vender para 5%, 6%, 10% do mercado de potencial, mas não teria potencial de vender para 90% do mercado, ou 100% do mercado. Então, esses pontos são muito interessantes, que é isso que faz a Travicar conseguir chegar num outro mercado, conseguir ser absorvido no outro mercado, conseguir fazer parte da cultura desse outro mercado, porque a Travicar se transforma na essência desse mercado que ela entra. Então, hoje a Travicar Estados Unidos é a Travicar Estados Unidos, hoje a Travicar Argentina é a Travicar Argentina. Ela não vai ser a Travicar Brasil na Argentina, ela é a Travicar Argentina, que utiliza tecnologias da Travicar Brasil, e a Travicar Estados Unidos é uma empresa americana que utiliza tecnologias desenvolvidas pela Travicar Brasil. Então, e hoje nos Estados Unidos, obviamente, já tem a evolução de tecnologias no próprio mercado americano. Então, isso é bem interessante, essa forma de pensar, esse entendimento das coisas que propiciam que o teu produto tenha resultado quando adentra no outro mercado. Então, não é só, muitas vezes, o produto. E é muito fácil a gente seguir padrões culturais de onde a gente está, formas de pensar de onde a gente está, de onde a gente foi criado, né? E quando a gente vai perceber, o formato disso não é a maneira certa. Então, tanto quanto tem empresas como a Feltec, por exemplo, que o Anderson conta que vai lá, foi tentar vender no mercado americano, que foi lá, não me lembro agora se for 3 vezes, 5 vezes, 8 vezes, tentando criar a condição, e todas as vezes que ele foi com a mentalidade brasileira, com a mentalidade do desconto, do preço, do eu te dou para tu testar para mim, todas essas não faziam sentido pro americano que estava recebendo aquele produto. Então, e muitas vezes também nem faz sentido, né? Quando a gente também recebe uma oportunidade dessas, alguém oferece algo para nós que o preço é barato demais, tu também desconfia, tu também diz, mas será que isso é bom, será que isso é ruim, será que o produto que... Não vou nem testar porque essa diferença de preço não pode existir, não tem um país que fabrique algo mais barato, né, que tecnicamente vai ser melhor do que eu tenho aqui. Então, todo mundo tem, se tu abrir um Mercado Livre para fazer uma compra, por exemplo, tu vai escolher 2 produtos, e se tu quando tu for pesquisar preço e tu achar 2 um a 50, um a 48, um a 25, tu vai descartar o de 25, porque o de 25 ele naturalmente tem que ter diferença de tecnologia, diferença de componentes, diferença substancial, que não vai te atender, ou que vai ser frágil, ou que vai... Bom, aí a avaliação vai longe. Mas se naturalmente a gente já faz esse crivo, já faz essa separação,
Imagina o brasileiro chegando nos Estados Unidos com algo mais barato. Essa concepção é a mesma, essa forma de entender é a mesma. Não vou adquirir o produto porque ele não faz sentido para minha operação, porque ele pode nem me atender, porque esse preço não corresponde a uma tecnologia ao qual eu já conheço, ao qual eu já enxergo e ao qual isso faz sentido para mim. Então, toda essa forma de pensar, cada país tem a sua, cada povo tem as suas peculiaridades, e isso tudo influencia na hora de que tu vai planejar botar o teu produto em outro mercado, e ao mesmo tempo tu vai receber esse formato e às vezes tu não atingiu o resultado, né? Às vezes tu foi vender e não atingiu a venda esperada, ou às vezes nem atingiu vendas, né? E aí tu começa a perceber que não entendeu o que está errado, por que não está vendendo, por que não tem resultado. Mas tecnicamente a gente tem essa grande diferença cultural, essa grande diferença em cada país, né? E tudo isso vai influenciar muito diretamente no potencial e no resultado daquele ato que você está fazendo. Então, a gente vê muitas empresas brasileiras também, vários segmentos distintos, que vão tentando entrar em outros mercados, não necessariamente seja os Estados Unidos, ou Argentina, ou qualquer outro país, né? Mas vai tentando entrar e tu vê que as barreiras, elas são muito grandes. Um país para vender para o outro, quando ele vende à distância, alguém comprou e só remeteu, é uma coisa. E tem uma limitação. Quando tu adentra no país para fazer uma operação e vender localmente, tem outra forma de entendimento. Então, tem todas essas formas de análise, a gente vê isso diariamente, né? Os nossos times que estão em cada localidade estudam isso todos os dias praticamente, né? Isso é discutido, porque não é só preço e prazo, né? Muitas vezes não é só chegar com o produto num preço barato, num prazo de entrega rápido, que tu vai ter o sucesso da tua operação. Então a gente, vendo isso na prática, consegue entender muito melhor e fazer muito mais sentido de quando a gente só bota um produto numa caixa e remete para uma nova localidade, e a gente nem sabe o que de fato acontece lá, né? Quando a gente faz essa remessa. É alguém que pegou uma oportunidade, alguém trabalhou o produto e assim por diante. Então tudo isso conta muito, todas essas formas de analisar o mercado contam muito, porque a gente nem falou aqui muito da qualificação do produto em si, das características do produto, dos benefícios do produto, porque muitas vezes a barreira já parou na própria análise de mercado, na própria forma de se posicionar no mercado, já teve uma interrupção da oportunidade, ou ao contrário, abriu-se as portas e criou-se muita oportunidade pelo posicionamento correto. Então essa internacionalização, ela é uma caminhada natural, né? Mas ao mesmo tempo ela exige muito estudo, muito entendimento, muita reflexão, porque, como eu citei da porta, se eu não fui educado anteriormente de que uma porta de fuga, de emergência, é tão importante, como é que eu vou fazer uma análise de que se eu adentrar por qualquer uma das portas, tanto faz? Então a gente tinha que ter tido uma educação prévia para aquilo fazer sentido. Mas assim, eu citei uma coisa, né, muito simples, mas eu tenho certeza que tem muitas outras que são realmente fazem total sentido e fazem total lógica para que tu tenha realmente um resultado e colha realmente o resultado quando tu busca uma internacionalização da tua empresa, dos teus negócios, dos teus produtos, porque não é bem assim. Cada localidade vai ter suas vantagens, vai ter as suas facilidades, né? Mas não necessariamente tu vai colher o resultado que tu espera, porque esse resultado ele vai vir por N fatores, não necessariamente só o fator produto. Eu tenho o melhor produto, meu produto vai chegar lá e vai vender. Não é assim que funciona.
tem muita coisa nessa caminhada para que tu tenha realmente um resultado eficiente daquilo que tu quer fazer.